mulheres que decidem fazer a diferença. Mulheres que dizem sim a um chamado, dizem sim a um propósito. Quando uma mulher, mesmo se sentindo improvável, diz sim, muitas outras se levantam para fazer a diferença. Tudo começa de dentro para fora. Você precisa primeiro se ver como uma filha amada. Porque muitas vezes eu quis uma amiga, eu quis alguém mais perto e eu não tinha. Então eu quero ser para outras pessoas também. Os médicos falaram para minha família que eu não ia durar 24 horas, mas estou restaurada, para a glória de Deus. Né? E não é o que as pessoas pensam sobre mim, e sim o que o Senhor pensa sobre mim. E eu nunca tinha perdido o direito de filha. Continuava herdeira e que tinha um anel de honra me esperando assim que eu retornasse para os caminhos dele. Trabalhar vem dele, né? E nós somos somente um instrumento. Meu nome é Sheila, eu vim da cidade de Marília, mas sou nascida em São Paulo, tem 9 anos que eu estou morando em Marília. Sou criada desde do ventre da minha mãe na igreja, depois eu saí um pouquinho dos caminhos do Senhor, mas eu estou de volta. Tive um acidente em 2023, foi bem complicado para nossa família, mas Deus me restaurou e estou aqui. O meu acidente foi num sábado, aniversário do meu sogro. Eu estava em Marília e nós fomos para a cidade de Presidente Prudente para aniversário surpresa dele. E para nossa surpresa, estava subindo um carro na contramão e pegou o nosso carro de frente, onde o cinto de segurança me pressionou e estourou todos os meus órgãos por dentro. E ali a gente viu o cuidado de Deus com a gente, né? Ali eu fui socorrida, eu fui para o hospital. Os médicos falaram para minha família que eu não ia durar 24 horas. E tem aqui 2 anos já. Continuo ainda em recuperação, né? Tive uma nova cirurgia em maio agora, mas estou restaurada, para a glória de Deus, né? Acreditar em Deus em todos os momentos. Mesmo que a gente sabe que somos tão pequenos, tão falhos, né? Mas o Senhor guia os nossos passos, vai arrumando recursos da onde a gente menos imagina e vai conduzindo a nossa vida, né? Dia após dia. Independente da dor que a gente passa, Deus ele tem sempre o inexplicável das nossas vidas. O nome do capítulo do meu livro é Da Dor Vem um Propósito. Então acredito que é isso. Que independente do que a gente não sabe, né? Mas Deus, ele está em todos os momentos, em todos os detalhes e a gente só tem que entender, compartilhar e caminhar isso. Eu espero que elas entendam, independente do que elas passarem, seja no vale da sombra da morte, Deus vai estar ali. E tudo tem realmente um propósito nas nossas vidas. É caminhar, é não entender e continuar, é isso. Eu falo que eu era improvável para estar aqui. Eu era uma pessoa incapacitada, realmente aquela que senta lá no último banco, que ninguém dá nada. E eu estar aqui hoje é ver o surpreendente de Deus. É inexplicável. Não dá nem pra... É imaginável eu estar aqui hoje. Eu só quero viver pra Ele agora. Não é nada pra mim, né? É tudo por Ele, pra Ele, e é dele todas as coisas. Então, onde Ele quiser me levar, eu vou estar lá. E foi ali na cama mesmo que eu entendi isso. Eu já sabia desde quando Ele me deu a oportunidade de vida. Eu cheguei a falar para minha família que Deus ali, Ele estava traçando uma nova trajetória, que não era mais para mim me preocupar comigo, e sim com a palavra dele. E mesmo que ninguém acredite em você,
mas que Deus, ele já te vê lá na frente. Ele sabe o porquê você tem que passar tudo. E aí você olhar para ele, para o céu e falar: Deus, eu tô aqui. É a sua palavra na minha vida. Então é ele que vai conduzir, independente de você achar que não está preparada. Mas Deus, ele vai te preparar, vai te capacitar, vai trazer pessoas para te ajudar. E é isso, é só você ir. A minha experiência com a editora Legado foi incrível. Já vou deixar aqui meu agradecimento por compartilhar essa história, onde eu não imaginava, onde eu não pensava em ter essa oportunidade de compartilhar realmente, de testemunhar o que Deus fez na minha vida. E vocês abriram as portas para mim. A editora Legado veio, mesmo eu não acreditando, você vai conseguir. E é hoje, né? Hoje estamos aqui, o lançamento do livro. A gente sem saber muitas coisas, mesmo a gente já passamos um processo, já fizemos uma parte, mas a gente não sabe até onde Deus quer nos levar, né? Aí gera um medinho, mas estamos aí. Eu falaria, mulheres, acreditem na editora Legado. Por mais que vocês acham que não, elas vão te ajudar, elas vão te orientar em todos os processos. Meu nome é Edilane, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas eu já estou aqui em Santa Catarina já fazem 26 anos e o meu propósito é tocar mulheres. É o que me faz acordar todos os dias, é o que me faz trabalhar essa paixão por mudar a vida de pessoas, por ajudar pessoas a tornar o caminho delas mais fácil. Porque muitas vezes eu quis uma amiga, eu quis alguém mais perto e eu não tinha. E eu quero ser essa mulher que eu esperava nas outras mulheres, né? Esse consolo, essa ajuda, esse testemunho. Então eu quero ser para outras pessoas também. Há muito tempo eu entendo que o meu propósito era cuidar de mulheres, mas nunca nessa questão de escrever, né, de colocar no papel esse sentimento, essas experiências, mas desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de escrever. Eu era aquela menina que tinha aqueles pilhas de diários, porque eu sempre gostei muito. E há uns 3 anos atrás, eu tive um problema financeiro, eu fechei uma loja, fali, e daí eu fiquei meio depressiva por conta dessa situação. E daí eu pensei, eu tenho 2 escolhas, ou eu fico na cama e não levanto mais, ou eu vou colocar as minhas dores desse momento no papel. E eu comecei a escrever, sem a pretensão de escrever um livro, eu só queria escrever, sentar e escrever. Era o que eu fazia, era chorar no computador e escrever, botar tudo para fora aquilo que eu estava sentindo, porque senão eu ia ficar em cima da cama e eu não ia querer levantar. E eu falei assim, não, se eu quero levantar mulheres, como é que eu vou me entregar? Então eu preciso falar, né? Nem que seja através da escrita. E eu comecei a escrever, mas não tinha nenhuma pretensão de publicar. E quando eu vi 4 meses depois, eu estava com o livro na mão já. Eu quero levar a mensagem para aquelas mulheres que se sentem rejeitadas, para aquelas mulheres que não se sentem valorizadas, para aquelas mulheres que já pecaram. Eu brinco que eu não quero falar para pessoas perfeitas. Se a pessoa é perfeita, não precisa me seguir, porque não é essas pessoas que eu quero. Eu quero aquelas pessoas pelas quais Jesus morreu por elas. Aquelas que o mundo não quer, sabe? Aquelas mulheres que traíram, aquelas mulheres que fizeram coisas que ninguém quer saber, sabe? Você pode ser cancelada por isso. É sobre elas que Deus colocou no meu coração. É esse o meu legado, é cuidar, é trazer essas mulheres de volta e mostrar para elas que é possível. Eu me vejo com vários livros publicados, mas eu me vejo além disso, não é sobre isso, sabe? Sobre a quantidade de livros que eu vou publicar ou
se eu vou ser ou não best-seller, mas a quantidade de mulheres que eu vou ouvir assim, ó, a tua escrita, aquilo que Deus te deu, transformou a minha vida. É sobre isso, assim, eu sonho grande, sabe? E eu quero ver muitas, milhares de mulheres transformadas através da minha vida, porque aonde abundou tanto pecado, tantas coisas que me fazem sentir vergonha de mim mesma às vezes. Eu quero que isso se transforme em graça, sabe? Superabunde a graça de Deus, muito mais do onde já abundou o pecado. A minha mensagem é que se Deus fez na minha vida, pode fazer na vida delas também. Não importa o que elas tenham feito, o que elas pensam sobre si, mas se Deus fez em mim, Deus pode fazer nelas. Não tem nada que seja impossível para Deus, nada que Deus não possa transformar, e nenhuma história que Deus não possa se transformar em honra. Foi uma experiência muito boa, a minha experiência, porque como eu já disse em outros momentos, né, eu queria mais do que alguém que fosse publicar o livro e colocar na minha mão e dissesse assim, ó, esse livro é teu. Eu queria que esse realmente fosse um movimento, né? E essa experiência de estar envolvida, de poder estar envolvida nesse movimento em favor de mulheres, em favor de transformar vidas, foi o que me fez estar aqui e é o que vai me fazer permanecer aqui nos próximos livros. Meu nome é Mariana Vieira, eu sou uma filha obediente que decidiu seguir a Jesus e entregar o meu melhor. Caçula de 8 irmãos, né? E eu nasci em Florianópolis, vivi toda a minha infância em Garopaba e tive uma infância muito feliz e cresci, né? E me tornei essa mulher. E a partir daí comecei a caminhar e chegou um momento na minha vida que Jesus, ele me encontrou e fez toda a transformação, porque tudo veio através dele, né? Eu sou casada há 21 anos com o Jean, mamãe do Jean Júnior de 8 anos. E sempre tive algo que eu sentia que não era meu, né? Eu sempre me sentia diferente. E aí, a partir do momento que eu comecei a encontrar o meu propósito, a usar os meus dons e talentos da forma correta, eu comecei a me sentir mais leve, mais em paz. E aí Deus começou a me dar caminhos, né? Eu lembro que a minha oração era: Deus, eu quero caminhar nos teus caminhos, eu quero andar pelos teus caminhos. E aí Ele foi, né, me trazendo para os seus caminhos. E foi uma grande mudança, uma grande virada na minha vida, quando realmente eu comecei a caminhar no caminho dele. Eu sou empresária há 14 anos, tenho uma rede de lojas. E eu sempre valorizei muito fora da minha casa. Eu sempre achei que o mundo lá fora era o que importava, né? Os negócios, ganhar dinheiro. E a minha vida é sempre muito resumida a isso. E até que um dia, né, Deus me chamou e falou: não, filha, tudo começa de dentro para fora. Você precisa olhar para dentro. Primeiro para dentro de você. Você precisa primeiro se ver como uma filha amada. Você precisa sentir isso. E você precisa entender que dentro do teu lar é a tua maior fortaleza, é onde eu te plantei. E de lá para cá, eu comecei um trabalho inverso, de voltar para casa. E nesses últimos anos é isso que eu tenho feito. Eu tenho vivido, né, como uma filha obediente, como uma esposa, como uma mãe e empresária. E foi quando Deus me fez uma pergunta, né? Quem você é quando a porta da sua casa se fecha? Porque, né? Hoje eu tô aqui, linda, maquiada, arrumada. E a gente tá sempre olhando muito para fora, né? E não para dentro, né? E eu tenho feito muito essa pergunta para as mulheres, né? Quando você tira tudo isso, você continua sendo feliz? Você continua sendo essa pessoa que você é quando tá na frente dos outros? Porque lá fora a gente sempre dá o nosso melhor, e lá dentro, para as pessoas que a gente mais ama, né? Para as pessoas que são mais importantes.
Então Deus impactou muito na minha vida dessa forma, né? Me mostrando que onde eu tinha que ser melhor e dar o meu melhor era para minha família, para minha casa, para o meu lar. Eu quero dizer para todas as mulheres, que é a frase que eu usei no meu livro, que uma mulher que cuida bem do seu lar, uma mulher que administra bem o que Deus colocou na sua mão, ela pode empreender em qualquer área que ela sonhar. Que quando dentro está organizado, fora encontra caminhos. E ela precisa se ver, ela precisa se olhar. E o principal, ela precisa parar para escutar a voz do Pai. Esse Pai que tanto nos ama, esse Pai que fala na palavra dele, que fala na Bíblia, né? O quanto a gente é amada, o quanto a gente é cuidada, o quanto a gente é formosa. A gente parar de ouvir fora. O mundo, ele vai colocar muita coisa para dentro da gente. E quando a gente para de escutar o mundo e começa a silenciar para ouvir Deus, tudo se faz novo. E essa é a minha história. Eu escutei uma vez uma pergunta: como que você estaria no seu aniversário de 80 anos? E eu fiz 40 anos. E aí eu comecei a trabalhar na minha mente sobre isso. Quem eu queria ser com 80 anos? Que legado? O que eu estaria deixando? E eu comecei a reposicionar várias áreas da minha vida. Porque eu me vejo no futuro uma mulher que amou, que cuidou, que serviu com o extraordinário de Jesus. Uma mulher que vai estar sentada na sua festa de 80 anos, com muitas pessoas ao seu redor dizendo: ela é minha amiga de Jesus. Em Isaías, essa semana eu li que a gente não deve temer. O profeta Isaías era um homem de coragem. O que eu digo para você hoje, mulher, não tema. Tenha coragem para colocar para fora todos os dons e talentos que Deus te deu. E eles são grandiosos, porque aquele que criou tudo, é tudo tão grande. Olha para a natureza, olha a perfeição das flores. Você é uma grandiosa flor no jardim de Deus e Ele quer te colher. Ele está te desabrochando, mas não tema, seja forte e corajosa. Gente, eu tô muito feliz aqui na Legado. Desde o início que as meninas me chamaram, a Natine foi uma bênção. E a Grazi é essa mulher, né? Que quer impulsionar outras mulheres, que quer desabrochar, que quer que elas contem a sua essência, que elas gerem esse movimento. Eu fui muito bem acolhida, tô muito feliz. Hoje, para mim, tá sendo um marco, né? De uma nova história. Afinal de contas, a gente tem tantas histórias para contar. E eu acredito que hoje o sonho de muitas mulheres é contar suas histórias. E um livro faz isso, né? Ele marca. E eu tô muito feliz e grata a Deus por tudo que Ele nos proporciona. Eu sou Jaqueline Lima, nascida, crescida na cidadezinha do interior de São Paulo, Suzanápolis. A minha jornada não foi muito fácil, como a de milhares de mulheres não são. Mas o que eu entendi, o que eu coloquei dentro de mim, que não é o que as pessoas pensam sobre mim, e sim o que o Senhor tem reservado, o que o Senhor pensa sobre mim. Então, o livro, quando eu fui convidada a escrever, a participar, eu entendi que o meu testemunho, com certeza, iria edificar a vida de mulheres. Mulheres que, como eu, nascida num lar bem humilde, onde a palavra humildade tem um peso muito forte, onde não tinha nome, não tinha sobrenome, mas aí quando Jesus chega, Ele chega mudando o curso da história, Ele chega fazendo algo extraordinário, assim como Ele fez na minha vida. Filhas de pais separados, e tenho um casamento abençoado, que eu sou amada há 21 anos, completei agora esse mês 21 anos de casada. Do nada, hoje tenho a minha empresa, Kadosh Confecções, diagnosticada com uma doença, uma enfermidade, a qual os médicos diziam que eu seria talvez uma pessoa inútil, hoje formada em bacharel em teologia e pregando a palavra de Deus. Então eu sou a prova viva de quando Deus escreve a sua história, ninguém mais pode contar diferente. É só viver o propósito, é só confiar, é só crer. Lutas de desafios eu tenho diariamente, constantemente.
Mas quando vem aquele dia, sabe, aquele dia que você acha que não tem jeito, que fala assim, agora eu vou parar, aí o Espírito Santo chega e muda e fala, olha o que você já passou, onde você chegou, então vai. Então eu só confio em Deus sempre e deixo ser conduzida pelo Espírito Santo. A passagem do rei Ezequias, ele fala muito comigo. Rei Ezequias era um rei muito jovem, e quando ele pega o reinado com 25 anos de idade, o texto vai dizer que ele vai fazer tudo o que o seu pai Davi fez. Mas Davi não era pai do rei Ezequias. O pai dele era Acas e foi um rei mau. Só que ele olha para o exemplo de Davi. Mesmo que ele tinha um péssimo exemplo dentro de casa, ele olhou para o exemplo que o rei Davi, o maior rei da Bíblia. E o que eu quero dizer para você, mulher, que talvez não tenha nascido num lar, né, espetacular, grandioso, como meu pai, que infelizmente foi alcoólatra, hoje liberto, e eu tenho orgulho de cuidar dele, pega o exemplo daqui, da palavra de Deus. O exemplo de Jesus. Aqui tem histórias, aqui tem homens e mulheres que você pode ter como exemplo. E eu resolvi fazer isso como o rei Ezequias. Eu peguei o exemplo da minha mãe, eu peguei o exemplo dos meus avós e falei, eu vou trilhar o meu caminho. Embora eu ame muito meu pai, sei da dificuldade que é o alcoolismo, as lutas, a doença, mas eu decidi trilhar um outro caminho. Então eu peguei aqui o exemplo maior aqui, falei, não, eu vou traçar a minha história. E como Débora também é minha inspiração. Débora, mulher de Lapidote, profetiza. Então, como mulher do Francisco, que é o meu esposo, serva do Senhor Jesus, ministra da palavra de Deus, então nós mulheres, nós podemos ser sim, pregadoras, profetas, evangelista, professora e ser mãe, como eu sou, ser esposa, como eu sou. Então aqui a Bíblia é a palavra, é o nosso guia, é a nossa bússola. Então eu pego essas duas histórias, como rei Ezequias e como Débora, uma mulher que estava à frente do seu tempo, e vou vivendo o meu legado. Olha, o que eu quero deixar para as mulheres hoje é que não importa o seu começo. O que importa é a sua trajetória na caminhada do meio para o final. Como eu vim num lar bem humilde, não tinha nada. Meu primeiro emprego foi 16 anos de idade, cortando cana. Então eu sei o que é dificuldade. E hoje eu tenho meu próprio negócio, trabalhando, lutando, que eu quero dizer para as mulheres, e veio numa situação como eu vim, é que você pode ir muito longe, muito além. E eu me vejo daqui a muitos anos muito maior. Se hoje eu gero 15 empregos, eu quero gerar 100 empregos no meu município. Eu quero ajudar os adolescentes, como eu estou fazendo, dando o seu primeiro emprego. Porque o meu primeiro emprego registrado foi num corte de cana. Então hoje eu ensino jovens e adolescentes a arte da costura. Então o meu legado que eu quero deixar é o do aprendizado, sabe, de fazer a diferença. E que quando elas olharem para mim e falar assim, nossa, a Jaqueline, uma mulher preta, de origem humilde, chegou onde ela chegou, eu sei que Deus pode fazer isso na minha vida também. Então é isso, é o meu testemunho, a minha vida. Eu sei que vai impactar a vida de outras mulheres, de outras pessoas. Então eu me vejo muito além. E não aceito menos do que isso, sabe por quê? Porque o meu pai é dono do céu, dono da terra, manda em tudo. Então eu vou aceitar menos por quê? Se eu, sendo uma pessoa má, porque a nossa natureza é má, pecaminosa, como a palavra do Senhor diz, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, imagina o nosso Pai Celestial, o que nos pode nos dar, o que nos pode reservar. Então eu sei que eu vou estar muito, muito além. Se o Senhor me recolher, é ganho, é lucro, porque eu vou estar na glória. E se até quando Jesus voltar daqui 30 anos, eu sei que o Senhor já vai estar comigo em outro nível, em outra
patamar. Então eu só enxergo alto, baixo, jamais. Sempre olhando avante, acima. Olha, a história Legado para mim foi bem pontual, porque quando eu entendi que a minha história, o meu testemunho, não iria ficar somente aos redores ali do meu estado, da minha região, que poderia chegar a nível Brasil e até internacional, eu falei, uau, meu Deus, o meu testemunho, como o Senhor disse, iria chegar a muitos lugares, aos 4 cantos do Brasil e até nível internacional. Então foi um impacto quando eu entendi. Quando você olha e alguém fala, mas é só um capítulo, eu olho e vejo, não é um capítulo, é a minha história. Então esse é o meu legado, esse é o que eu vejo que a editora, a Grazi, a Aline, toda essa produção que está sendo feita, eu vejo assim que foi uma inspiração vinda direta do céu para a vida dessas mulheres. Eu vejo assim o Espírito Santo chegando e soprando e falando, vai, faça. Tem muitas mulheres com muito legado e vai ser alcançado vidas, transformação. E é isso. Eu sou Fernanda, sou de Lagarto, Sergipe, né? Eu sou mãe de 2 meninos maravilhosos, sou esposa do homem mais bonito da cidade. Eu sou mentora de mulheres, sou missionária, né? Sou alguém que ama falar de Jesus, pregar a palavra dele e dizer o que ele fez na minha vida e através de mim. Por muitas vezes o Senhor ele me chamou. E quando criança eu estava na presença do Senhor, na verdade eu estava na igreja, mas não estava na presença. E na adolescência, né, conforme eu viajei com os meus pais, com a minha mãe, para o interior da cidade, de outro estado, não tinha igreja e acabou que eu me afastei. O Senhor ele me chamou de volta por várias vezes, até chegar ao ponto de eu achar que não, eu já tinha ido longe demais, fundo demais, e não havia mais salvação para mim, não havia mais retorno, não tinha mais perdão do Senhor para minha vida. Foi quando eu percebi que eu nunca tinha perdido o direito de filha, que eu não era uma bastarda de Deus, que eu não era só um filho pródigo que para sempre seria pródigo. Não, eu continuava herdeira e que tinha um anel de honra me esperando assim que eu retornasse para os caminhos dele. E quando eu retornei, passei pelos processos porque eles são necessários na nossa vida. Sem os processos não há amadurecimento e tem coisas que precisam ser tratadas dentro de nós, né? E o Senhor ele foi me mostrando o meu propósito de forma natural. Eu comecei a servir a Jesus indo para povoados, assentamentos, lugares que não tinha igreja, lugares de muito difícil acesso, lugares que não tem nem água encanada ainda. E eu comecei a acompanhar a minha igreja que tem esse fundamento, né, que tem esse propósito de alcançar essas vidas. E aí eu super me identifiquei e entendi que o meu coração estava ali, porque quando eu via uma criança descalça, quando eu via uma pessoa afastada de Jesus, servindo a coisas que não valiam servir, eu disse, nossa, essas pessoas precisam conhecer Jesus, eu preciso fazer alguma coisa, e tem que ser agora, eu não posso deixar para depois. Então eu voltei para Jesus, já comecei a servir a Ele, comecei a ter esse encontro com essas pessoas e de forma natural as mulheres começaram a me procurar, começaram a se identificar com o meu propósito e hoje eu lidero mulheres, né? Hoje eu tenho também, uma vez por ano, a gente faz lá na nossa cidade uma conferência chamada Mulheres Avivadas. Estamos indo para a 4ª edição, onde mulheres de todas as igrejas, todas as classes sociais se reúnem num único propósito: orar pela nossa identidade, orar pela nossa vida, orar pela cidade, orar pelo Brasil e que elas venham se levantar também. O nosso propósito é levantar essas mulheres com esse intuito, entender que elas continuam tendo o direito de filha e que elas podem encontrar outras mulheres que também precisam entender que elas também têm esse direito de filha. A mensagem que eu deixo para cada mulher é que elas precisam entender que elas não foram chamadas como alguém que não tem valor, como muitos tentam dizer que a Bíblia menospreza as mulheres. Pelo contrário, elas têm valor, que Jesus as ama, que Jesus conta com elas
para essa geração, para esse tempo, não é para um tempo futuro, não é para um tempo depois. O Senhor, Ele tem pressa, é para agora. Então, tem uma geração de mulheres que estão na igreja, mas não estão na presença. E quando elas entenderem que devem estar na presença dentro da igreja, elas entendem que precisam assumir a sua posição e cumprir com o seu chamado. Eu me vejo levantando não só algumas mulheres, mas muitas, não só no Brasil, mas nas nações, levantando mulheres com propósito. Eu me vejo conseguindo chegar onde muitas pessoas ainda não conseguiram chegar. Eu quero ir aonde ninguém quer ir. E eu quero fazer a diferença nesses lugares, mas não quero mais ir só. Eu quero levar comigo as mulheres que serão levantadas através de mim. Então você, mulher, entenda, seu tempo não passou. Não é para depois, é para agora. Levante-se, desperta o que há dentro de você, a capacidade que Jesus, o nosso Senhor, colocou dentro de você de ser a autora da sua história. Assim como através desse livro Mulheres que Inspiram e Transformam, eu coloquei a minha história. Pode ser a sua vez e é a sua vez de contar a sua história, porque tem muita gente que precisa do seu testemunho para continuar. Não desista, persista. A minha experiência com a Editora Legado foi e está sendo incrível, porque a partir dela e através dela eu tenho conhecido mulheres que realmente inspiram e que transformam a vida de outras mulheres, mulheres que têm testemunhos incríveis, né? O coração da Legado, o coração de toda a equipe é incrível e eu sou muito grata porque através da Legado, através dessa editora, a minha história será conhecida e que o Senhor fez por mim e ainda está fazendo, porque eu sou uma obra incompleta, nós somos, Ele vai continuar fazendo e muitas mulheres poderão ler e ver, entender que se eu conseguir vencer tudo que eu vivi, elas também vão conseguir. A Editora Legado está dando voz a testemunhos que outras oportunidades talvez não teríamos. Como eu que vim lá do Nordeste, lá de um povoado, né? Estou aqui, a Editora Legado me deu essa oportunidade. Então eu vejo que ela enxerga coisas que muitas pessoas não estão enxergando. Ela está dando oportunidade a pessoas que outras pessoas talvez não dariam. E eu estou aqui para ser grata à Editora Legado por me dar essa voz. Olá, meu nome é Poliana Lopes. Hoje eu sou filha de um Deus Altíssimo, de um pai cuidador, né? Hoje eu sou esposa, mãe, né? Mãe de 3 heranças ao qual o Senhor me confiou. Uma liderança nata desde a infância, pude ver que o Senhor já tinha derramado um propósito em cima de mim, do meu ministério, e ao qual eu designei assim essa chamada, né? O que o Senhor colocou no meu coração, designei assim num novo tempo da minha vida, a partir dos 18 anos, ao qual eu fui mãe, e tem mais de 15 anos que hoje eu sou uma liderança firmada com os propósitos de Deus, mentora, né? Sou empresária, empreendedora também, e hoje atuo no ramo de mulheres, ao qual eu venho destinada esse livro para impactar vidas mesmo, né? E fomos chamadas e eis-me aqui. E o maior chamado que eu creio que o Senhor tem para nós nesse novo tempo é a esposa do lar e a mãe fiel aos seus filhos. É esse grande chamado e o legado, né? Porque por mais que por muito tempo eu vivi uma grande liderança, um ministério muito grande, um grande empreendedorismo, mas o Senhor me mostrou que as raízes profundas mesmo é o nosso legado. Eu entendi depois que o Senhor plantou no meu coração que o trabalhar vem dele, né? E nós somos somente um instrumento. E eu estava muito tempo liderando à frente de grandes eventos, e quando eu tive esse chamado mesmo foi quando eu entrei para o empreendedorismo, né? E ali o Senhor me apresentou mulheres e eu fui testemunhando o poder de Deus na vida delas, ao qual eu vivi experiências extraordinárias, que eu sabia que ali não era somente um CNPJ, mas ali era para impactar vidas, né? Testemunhar a grandeza de Deus na vida delas, e acabou que eu hoje sou sexóloga também, terapeuta, então eu ministro para as mulheres e as mulheres são transformadas, saem do meu espaço transformadas, né? Avivadas, com aquele autoestima lá em cima, e eu sei que o Senhor tem um propósito de encontrar elas onde elas se perderam no meio do caminho. E esse eu creio que é um chamado de Deus na minha vida. Então, como eu disse, sempre vivi assim, dentro do ministério da igreja, né?
E eu sou muito de servir, a gente sempre está preparada para servir o outro. Só que a gente pensa que é delimitado, né, o tamanho, o lugar. E quando o Senhor me posicionou na empresa, eu vi que o meu servir era além, que é exatamente o capítulo 18 deste livro, que é exatamente ali onde eu coloquei o chamado além do altar. Não era somente no altar, não era só no microfone, não era 15 anos de liderança, e sim o posicionamento que o Senhor me fez, aonde eu estiver plantada, que eu venha florescer, impactar vidas. E acabei passando por um processo muito forte em minha vida, onde eu vi que o Senhor me mostrou novos caminhos, né? Então a mulher tem que carregar essa essência, exalar o bom perfume e para impactar outras. Então daí você sente o meu exalar, o meu perfume, a minha essência, e é isso. Então eu senti que vai além de púlpito, além de altar, além de um chamado com o microfone na mão, né? Então é do servir à mesa para uma amiga, é uma conversa, é uma mensagem, e eu creio que ali o Senhor vai fazer grandes maravilhas. Com uma experiência minha hoje, com o que Deus fez e está fazendo, né? Porque a cada dia nós vamos aprender mais. Eu quero que as mulheres entendam o seu poder. Nós não temos que alcançar, né, e buscar um empoderamento. Nós já vemos empoderadas desde o nosso nascimento. Assim o Senhor nos fez. A mulher, ela tem um poder, porque ela sabe e edifica, e a tola destrói com as próprias mãos. Então, dentro do seu lar começa o seu chamado. Não adianta ganhar o mundo, né, e se perder a si mesma. Não adianta ganhar lugares, pessoas, servir, mas o seu lar também não for frutificado. Então, os nossos filhos são como ramos frutíferos que dão frutos. Então, o nosso maior legado é dentro da casa, é o nosso chamado, é o nosso esposo, é a nossa casa. Então, o nosso testemunho maior tem que vir desde o nosso lar, para depois impactar vidas. Então, eu quero dizer para as mulheres, deixa Deus te usar onde Deus te plantar. Não desista dos teus sonhos, sabe? Porque eu creio que há uma chama aí dentro. Eu creio que você tem uma convicção do que você é. Não deixe o mundo dizer sobre você. Você mesmo tem que saber que você é uma filha amada do Pai, protegida e especial. O Senhor deu esse dom para você, né? E usufrua da melhor maneira, que é impactando vidas e principalmente a tua geração, teu legado na terra. A minha experiência hoje com a editora Legado foi um presente de Deus. Eu digo que a Grazi foi realmente um instrumento usado de Deus no momento que eu mais precisei, e chegou assim um convite para participar dessa grande convocação. Está sendo uma das experiências mais incríveis da minha vida. Desde a adolescência eu tenho um sonho de escrever, e eu creio que você também deve ter tido, outras mulheres, mas não sabe por onde começar, e muito menos o desenvolvimento, o processo até onde chegar lá. Mas eu digo que há, um propósito de Deus para tudo. Então, se o Senhor colocar no seu coração, vá à frente, deixa passar, deixa florescer. Por quê? Porque eu vivi isso. E eu quero que vocês entendam que o chamado de Deus é um mistério, mas não é um mistério que não há de se realizar. O Senhor vai realizar e concretizar sobre a sua vida, assim como Ele fez na minha. A Grazi é filha amada de Deus, a mãe do Isaac, do André, da Liz, esposa do Douglas, uma mulher sonhadora, uma mulher obediente, com coragem e vai atrás de grandes sonhos que o Senhor colocou no coração. A Grazi também é CEO e fundadora da editora Legado, idealizadora do documentário Chamadas para Impactar, sempre pensando em potencializar mensagens, em potencializar propósitos, potencializar mulheres que têm uma mensagem queimando no coração, mulheres que decidem fazer a diferença, mulheres que dizem sim a um chamado, dizem sim a um propósito. E esse é o meu propósito, conectar essas mulheres e levar essas vozes para o mundo, para que mais pessoas sejam impactadas e transformadas por elas. O meu sentimento é de muita gratidão, porque quando eu disse sim lá atrás para viver tudo isso que eu estou vivendo hoje, realizar tantos projetos, eu não entendi exatamente o que ia acontecer, eu não sabia a dimensão, eu sonhava já por algo muito grande, mas eu não sabia a dimensão de tudo que ia acontecer. E hoje, vendo tantas mulheres se levantando, se posicionando, liderando outras mulheres, levando a mensagem que Deus já colocou no coração, me enche de gratidão por eu ter dito sim, ter sido esse instrumento de Deus para a vida dessas mulheres, porque Deus poderia levantar outra mulher para esse lugar. Mas eu fui obediente e disse sim, mesmo sendo improvável, mesmo não me sentindo capaz,
Mas eu acredito que quando uma mulher diz sim ao chamado com obediência, o Senhor provê, o Senhor dá capacidade, o Senhor dá força, o Senhor dá direção, mostra o caminho. E foi tudo isso que aconteceu comigo. Mas hoje ver tudo isso acontecendo é lindo demais, ver que quando uma mulher, mesmo se sentindo improvável, diz sim, muitas outras se levantam para fazer a diferença. O impacto de todo o movimento do legado delas é realmente para que mulheres entendam quem elas são, entendam o potencial que elas têm para fazer a diferença. Muitas mulheres hoje sabem que precisam fazer a diferença. Hoje o mundo clama por pessoas que levam a mensagem. Porém, muitas ainda, mesmo sabendo que tem uma história, que tem uma mensagem, ainda se sentem pequenas, não sabem por onde começar, não sabem o ambiente que precisam estar para serem impulsionadas. E o ecossistema foi criado para isso, para mostrar que sim, independente do lugar que você está, independente da formação que você tem, independente do momento que você está, você pode fazer a diferença se você disser sim, se você se posicionar no lugar certo, se você ter um coração ensinável para aprender e para viver os processos, mas você pode. Nós e todo o ecossistema da Editora Legado foi pensado nisso, para estender as mãos para mulheres que têm um chamado, que têm uma chama queimando no coração. E hoje nós estamos com ainda mais ousadia. Já temos mais de 500 mulheres no nosso ecossistema, mas o Senhor nos mostrou mais de 1000 autoras até abril de 2026. E dessas 1000 autoras vão se levantar milhares e milhares e milhares de mulheres. E você que está assistindo esse documentário, você pode ser uma delas. Quem sabe, nesse momento, está queimando a mensagem do teu coração. Quem sabe você está vendo, está se inspirando com essas histórias. A sua história também pode estar no ecossistema da Editora Legado, no movimento Legado delas, impactando milhares de vidas. E quando isso acontece, famílias são restauradas, mulheres são impactadas, crianças são restauradas, são libertas de ciclos de maldições. Então, quando mulheres entendem quem elas são e se posicionam no lugar certo, uma família inteira, uma geração inteira é transformada, é restaurada. E você pode ser esse instrumento. E nós estamos aqui para estender as mãos para você e para te ajudar nesse caminho, em unidade, em propósito, para que você se posicione e deixe um legado. O desejo do meu coração é que você esteja um dia aqui, sentada nessa cadeira, compartilhando também a sua história. É que você esteja um dia também em nossos livros como autora ou lançando o teu próprio livro. Eu creio que Deus tem algo para a sua vida e eu estou te esperando para te dar um abraço e estar com você, caminhando junto nesse propósito.